Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta palavra de Deus que vem ao nosso encontro. E, como dizia ao início, vamos guardar na nossa memória estes 3 verbos para a nossa vida: ver, compadecer-se e agir. Se formos capazes disso, já é um grande trabalho para a semana. Não só para hoje, mas para a semana. Ver, compadecer-se e agir. A primeira leitura diz-nos algo que eu acho que é muito importante, que nós às vezes esquecemos. A lei tinha sido dada ao povo. E o Senhor diz ao povo uma coisa que eu acho que é fundamental. Esta lei que eu agora te dou não está lá nos céus que tenhas que ir à procura dela. Não está debaixo do mar. Não está no fim do mundo. Mas esta lei que eu agora te dou está dentro de ti e no teu coração. Eu acho que todos nós nos damos conta que, se pensarmos bem, lá dentro, nós conseguimos encontrar a Deus. Conseguimos ver, perceber o que é bem e o que é mau. Conseguimos tanta coisa. E isto diz-nos algo que eu também considero importante. Neste mundo descristianizado, neste mundo tantas vezes que está a voltar ao paganismo, no coração de todos os homens, nossos irmãos, mesmo que não venham aqui, essa verdade está no coração deles. O bem está no coração. Quantas vezes nós nos surpreendemos que encontramos alguém que diz eu não acredito, mas depois começamos a falar com aquela pessoa e encontramos tanta coisa boa lá no coração. Porque Deus semeou lá. E às vezes o que nos falta não é animar a malta, como diz a música, mas o que nos falta tantas vezes é saber ir ao coração dos nossos irmãos. É saber dizer-lhes que, afinal, aquilo que nós acreditamos já está no coração deles. O Deus em que nós acreditamos já está no coração deles. É só eles o descobrirem e nós ajudarmos a descobrir. Mas nós somos chamados, diz a segunda leitura, São Paulo, Cristo é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Em tudo Ele tem o primeiro lugar. E em Cristo nós descobrimos a Deus e descobrimos a verdadeira humanidade. Quer saber quem é Deus? Contempla Cristo. Quer saber quem verdadeiramente és tu? Quem verdadeiramente és aos olhos de Deus? Como é que Deus sonhou a humanidade? Contempla Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ali nos encontramos. E encontrar Cristo é sempre um motivo de desafio para a nossa vida. Este homem no Evangelho, este doutor da lei, quis experimentar Jesus. Então faz-lhe uma pergunta. Qual é, ou o que é que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Todos nós ansiamos a vida eterna. Todos nós ansiamos esta vida plena. Às vezes aquela fome e aquela sede que nós sentimos na nossa vida, não sei se já vos aconteceu. Principalmente às vezes, naqueles momentos que estamos mal, ansiamos pelo bem. Mas também naqueles momentos em que estamos bem, em que o nosso coração parece estar cheio, parece que queremos agarrar porque falta ali alguma coisa. Este é o desejo da vida plena, da vida eterna, que nós desejamos agora e que vamos receber um dia. E o que é que eu devo fazer para experimentar esta vida verdadeira? Quantas vezes, para experimentar a vida, vamos à busca de coisas efêmeras? Ter tanta coisa, ter tanto poder, eu a que mando, eu a que apareço, eu sou famoso. E pensamos que é ali que encontramos a vida. Ou então caímos ainda mais baixo nos vícios. Ou então desportos radicais para experimentar
a adrenalina e ali experimentamos a vida. Mas a verdadeira vida nós encontramos em Deus. O meu coração foi criado para ti, diz Santo Agostinho, e só descansará quando repousar em ti. Fomos criados para Deus e sem Deus não conseguimos experimentar esta vida plena. Então este homem pergunta, e Jesus diz, olha lá, o que é que está escrito na lei? Ele é um doutor da lei. E Jesus diz, o que é que está escrito na lei? Mas depois diz outra coisa, como é que lês? Aqui às vezes está o problema. É que as coisas estão escritas, mas nós entendemos à nossa maneira. Tantas vezes viramos a Bíblia à nossa maneira, a Palavra de Deus à nossa maneira, os mandamentos à nossa maneira, tudo à nossa maneira. Como é que lês? Às vezes leio como me convém, como me dá mais jeito, mas estou a fazer batota. E quando fazemos batota, é como ler as instruções. Se eu vou buscar um móvel, não vou dizer, não posso fazer publicidade, vou buscar um móvel à Móvel e Flor, pronto, já fiz publicidade, depois vou ver se me pagam alguma coisa. E estavam as instruções como é que eu devo montar, mas eu digo, não, eu é que sei, e monto ao contrário, paciência, não funciona. Como é que lês? Pergunta Jesus. Isto é muito importante. Este homem dá a resposta correta. Mas depois, para se justificar, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E aqui é muito importante. Tantas vezes nós dizemos que devemos amar o próximo, mas é sempre o próximo. Deixa-me jogar com as palavras. Eu encontro este não me interessa. É o próximo. Este homem quer se justificar e Jesus conta esta parábola. Esta parábola que é muito importante. Eu acho que, se tivermos a oportunidade, voltei a ler e a reler e uma boa explicação, porque se quiserem um dia à tarde encontramos-nos, fazemos um piquenique e eu explico-vos bem esta parábola, porque tem uma riqueza tão grande. A começar pelas duas cidades. Jericó era a cidade que tinha sido amaldiçoada por Deus, porque vivia no pecado. Então Deus tinha amaldiçoado esta cidade e tinha apontado para Jerusalém, que ficava lá em cima. Era a cidade do encontro com Deus. Era a cidade de Deus. E reparai que este homem estava a sair da cidade de Deus para ir lá para baixo, para Jericó. Quantas vezes a humanidade anda para trás? Quantas vezes a humanidade foge de Deus e foge de uma verdadeira humanização, de um verdadeiro humanismo? Quantas vezes andamos ao contrário? E este homem estava a descer de Jerusalém para Jericó, a fazer o caminho ao contrário. E lá cai, lá é assaltado, lá cai como morto. Quantas vezes saímos de junto de Deus e acontece-nos esta desgraça? Não por castigo de Deus, não, mas pelos nossos erros, porque longe de Deus não somos nada. Este homem cai, e olhem o caso, passa um sacerdote e um levita, os dois homens do templo. E não sei se vocês sabem isso, mas porquê que eles não tocam naquele homem? Sabeis porquê? Porque a lei dizia que tinham que estar puros para servir o Senhor. E se tocavam o sangue, ficavam impuros. Estão a ver o que é que faz às vezes a lei quando se transforma em legalismo? Quando não percebemos que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. As leis para o homem e não o homem para as leis. As leis tornam-se legalismos e em vez de ajudarem o homem, destroem o homem. Temos que ter muito cuidado o que fazemos com as leis. Perceber que o princípio da lei é servir o ser humano, é ajudar o ser humano, não é para o destruir. Aqueles dois homens, porque não sabiam raciocinar em relação à lei, para cumprirem a lei, deixam um homem cair. E às vezes nós podemos fazer isso.
Podemos usar a lei, até a lei de Deus, para nos desculparmos e deixarmos alguém caído e não nos compadecemos e não vamos ao encontro dele. Cuidado. Quando a lei não é a lei do amor, distorcemos a lei. Este homem estava lá caído e é um samaritano que o levanta. Porque, repito, já recordaram os 3 verbos, como é? Ver, compadecer-se e agir. Este homem vê, compadece-se e é capaz de agir. E a principal coisa que ele faz, deita-lhe vinho e azeite. Sabeis porquê? Hoje, vocês quando veem alguém doente, metem-lhe vinho e azeite. Se alguém tem feridas. Naquele tempo também não era bem assim. Mas o vinho e o azeite, o vinho e o azeite. Os sacramentos que curam, os sacramentos que saram, os sacramentos que levantam. Última coisa, depois convido-os a ver todos os gestos que este homem faz. Vai ao encontro, é capaz de se baixar, de tocar as feridas, de levantar, de pôr na sua própria cavalgadura, de levar para a estalagem, de cuidar, e depois diz ao homem da estalagem: aqui tens, e se for mais eu pago-te quando voltar. Sabeis qual é esta estalagem? Qual é esta estalagem? Não olhem muito para cima. Nós estamos na estalagem. Esta é a estalagem, é a igreja de Deus, a quem Deus dá este mandato de cuidar. Nós somos a estalagem. Eu pergunto agora, e deixo-vos com esta pergunta: será que nós, igreja, estamos a ser esta estalagem? Será que estamos a receber a humanidade e a curar as suas feridas? Conto-vos uma história. Havia um dia um rapaz muito sensível. E este rapaz, um dia, passando assim por um lugar que era um bairro médio, vê à porta de um lar uma senhora, toda de preto e que chorava, sozinha. Este rapaz via isso e comove-se e diz: mas como é que pode ser esta mulher aqui assim sozinha a chorar? Eu vou rezar para que o governo faça alguma coisa, para que os lares cuidem da solidão. E começa a rezar para que o governo faça alguma coisa, para que os lares cuidem da solidão. Para que alguém veja aquela mulher, e reza, e no dia seguinte reza, e passa ali uma semana seguida, e reza, e a mulher está ali sempre sozinha a chorar. Então este rapaz zanga-se com Deus, e diz: ó Deus, há uma semana que te rezo, e olha, esta mulher continua a chorar, mas tu não fazes nada? Então Deus mandou-lhe um anjo e disse-lhe: olha lá, meu menino, eu já fiz alguma coisa, mandei-te passar por ali. Tu viste as suas lágrimas, mas estás à espera que sejam os outros a fazer, o governo a fazer, as pessoas do lar a fazer. Se tu passaste por ali é porque aquela é a tua missão. Ver, compadecer-se e agir. Que o Senhor nos ajude hoje a contemplar o bom samaritano, porque o bom samaritano é Jesus, foi Ele que desceu do céu para nos levantar, que nós possamos contemplá-lo e possamos também nós cuidar da nossa humanidade e da humanidade dos nossos irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.